Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. A gente vai ler a partir do verso 9. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. Mateus capítulo 6, ele faz parte de um sermão que começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7 de Mateus. É um único sermão de Jesus, longo, do qual Jesus, ele fala com os seus discípulos e ele entrega para os discípulos alguns parâmetros daquilo que deveria ser uma vida cristã. Ele não vem destituir lei, ele não vem mudar aquilo que já estava escrito, mas ele veio mostrar para as pessoas que a maneira em que eles estavam vivendo, apesar de aparentemente aos homens estavam cumprindo-se as leis, não era da maneira em que Deus se agradava. Então ele veio fazer com que as leis pudessem ser cumpridas da maneira correta, e ele vai falando vários assuntos corriqueiro da nossa vida, demonstrando ali naquele momento para os discípulos de como que eles deveriam mudar seu estilo de vida. E dentro desse contexto, que começa com as bem-aventuranças no capítulo 5, quando Jesus começa a falar de quem é feliz, e ali ele já começa a quebrar muitos valores. Então ele vai dizendo que feliz muitas vezes não é aquilo que nós achamos que é felicidade, e ele vai dizendo que é verdadeiramente ser feliz, que está no início do capítulo 5, e ele continua o seu discurso, a sua ministração, o seu ensinamento, porque o Senhor Jesus, ele é o mestre dos mestres, e ele sabia qual era a necessidade daquele povo naquele momento, e sabe qual é a nossa necessidade nessa noite, amém? E ele entra no capítulo 6, e ele começa a ensinar o povo sobre uma oração, sobre a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, verso 9, começa Jesus a explicar, na verdade antes desses versículos, antes do 9, no 8, no 7, ele já começa a dizer e falar como deve ser a oração do cristão, do verdadeiro cristão, verdadeiramente daquela oração que gera relacionamento com Deus. Daí ele entra no 9, dando um exemplo de oração, da maneira em que nós deveríamos orar. E eu queria nessa noite, foi o que o Senhor me deu, e que o Senhor falou comigo muito nessa tarde, que essa oração do Pai Nosso, apesar de ser uma oração, e Jesus estava ensinando as pessoas como deveriam orar, apesar de tudo isso, ela mostra para a gente um estilo de vida. Ela é muito mais do que uma oração. Ela representa o estilo de vida que o verdadeiro cristão precisa ter. Como o cristão deve caminhar, como o cristão deve andar. A oração do Pai Nosso, Jesus fala antes que não é uma oração que deve ser decorada, porque quando Jesus ensina essa oração, ele diz, não vai ser igual aquelas pessoas que vivem repetindo, porque acham que de tanto repetir vão ser agraciados. Porque a oração, ele significa relacionamento, ele significa conversa, ele significa você conversar com alguém que é teu pai, e que está disposto e pronto para poder te ajudar nos momentos mais difíceis. Amém? E ele começa a dizer isso e começa a ensinar. E a oração do Pai Nosso, ela é curtíssima. Se você começa a orar ela, você for fazer ela como oração, não como algo decorado, você nem está pensando o que você está falando, porque isso não tem valor nenhum. Não se iluda de você estar orando aí 10 Pai Nosso, que vai fazer alguma diferença na tua vida, porque você está orando 10 Pai Nosso, porque muitas vezes você está orando e pensando em outra coisa. Não é isso. Agora você pode ler a oração do Pai Nosso e trazer isso aqui como uma verdadeira oração na tua vida, quando você pensa nas palavras e olha para a condição em que você se encontra. Daí verdadeiramente é uma oração, um relacionamento com Deus, para você mostrar para Deus aquilo que você precisa. Está descrita aqui. E ela é formada por vários momentos. Apesar de ser curta, tem vários momentos e traz grandes ensinamentos. Então eu queria que você nessa noite, sendo a palavra renovada no seu coração nessa noite, que você não encare o texto que a gente vai ler agora simplesmente como uma oração, porque ela já é tudo como uma oração, não é simples, ela é tudo. Mas eu queria que você olhasse com uma visão diferente para cada letra, cada palavra que a gente vai ler aqui, como sendo um estilo de vida cristão, que é aquilo que Deus espera de você. A palavra de Deus se renova todos os dias. Às vezes a gente lê o mesmo texto com interpretações diferentes. As interpretações elas não desmerecem uma ou a outra.
Não é que uma é a certa, a outra é correta. É que a palavra, ela se renova todos os dias. Então ela tem discernimento diferente, dependendo do momento em que nós estamos vivendo. A palavra tem esse poder. E ela vai poderosamente, vai mudar a sua concepção de vida cristã nessa noite, a expectativa do meu coração, que Deus colocou no meu coração. Amém? O texto diz assim, Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, algumas versões, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então são várias frases que Jesus disse, numa oração curtíssima, mas com conteúdo tremendo. E eu queria começar pela primeira frase, quando Jesus disse, quando você orar, ora assim: Pai nosso que estás no céu. O início dessa oração revela quem nós somos e quem pode fazer essa oração e para quem que Jesus estava diretamente explicando como deve se orar e qual é o estilo de vida de um cristão. Quando Jesus disse Pai nosso, significa que essa oração só tem propriedade, esse conteúdo, esse ensinamento, ele só vale para aquelas pessoas que realmente são filhos. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo pegar e fazer essa oração. É só aqueles que têm intimidade, que reconhecem o Senhor como sendo o nosso Pai. Então ele já inicia dizendo, você faz essa oração, mas você tem que ser filho para fazer. Porque quando você começa ela, você já começa dizendo, Pai Nosso. O Pai Nosso revela outras coisas também importantes, que muitas vezes nós não trazemos como verdade para o nosso estilo de vida cristão. Por exemplo, quando a gente diz Pai Nosso, não estou dizendo Pai meu ou meu Pai que estás nos céus. Ele não nos ensinou assim. Ele disse Nosso Pai, Pai Nosso. O que ele está querendo revelar? Que nós somos irmãos e que nós temos um Pai em comum. Significa que nós, apesar da adversidade de pensamentos, a gente encara a vida de forma diferente, pensamos de forma diferente, agimos de forma diferente. Apesar da adversidade que existe numa turma de pessoas como nós que estamos aqui reunidos nesse templo, apesar de tudo isso, existe uma coisa em comum em todos nós. Nós podemos ser diferentes em tudo. Na maneira de pensar, na maneira de vestir, na maneira de agir, nós possamos ser tudo diferente. Mas existe uma coisa que nos une. Nós temos um Pai em comum. Nós somos irmãos. Tem um pastor que eu gosto muito de ouvir. Faz tempo que eu não escuto ele, mas ele é um homem que me ensinou bastante em momentos difíceis da minha vida. Conheci ele através do Everton. O Everton falou dele para mim e eu ouvi muita mensagem dele. Muito. Ele foi um grande pastor na minha vida, apesar da distância, através da internet. Que é o pastor Neil Barreto. E tem uma mensagem do pastor Neil Barreto que ele diz assim, que a maior dificuldade de Deus nos dias de hoje é fazer com que os seus filhos entendam que eles são irmãos. Olha só que frase. A maior dificuldade de Deus hoje é fazer que os seus filhos entendam que são irmãos. Então no nosso estilo de vida cristão, Jesus já está dizendo, você, apesar das suas adversidades, vocês são irmãos porque vocês têm um Pai em comum. Então, irmão, em nome de Jesus, que você possa entender essa pessoa que está sentada do seu lado, atrás de você, que convive com você todos os dias, respeitando elas, porque você não pensa igual a ela, você não age como ela não vai agir como você, mas apesar de todas as diferenças que existem, ele aceitou Jesus como você aceitou também, e vocês vão morar no céu um dia. Eu vejo, às vezes, irmão, eu vejo uma dificuldade muito grande, eu não consigo entender como dois irmãos em Cristo Jesus, eles possam ter uma aversão tão grande um com o outro, que não conseguem conviver junto, às vezes até mesmo na mesma igreja.
Tem pessoas que talvez não estão aqui nessa noite, mas não é porque não se sentiam bem aqui na igreja, se sentiam. Mas às vezes por adversidade, por um irmão, eles não conseguiram mais entrar para aquela porta e congregar aqui com a gente. Talvez estão em outros ministérios, ou talvez nunca mais nem olharam mais para o Evangelho, estão viraram as costas para o Evangelho. Porque simplesmente não conseguiram conviver com as adversidades que existem num coletivo como o nosso, como uma família grande que nós somos, que pensamos diferente e agimos diferente. Porque talvez pessoas não respeitaram os limites que nós falamos tanto, que a Carisa ministrou tanto na semana passada, explicando com tanta propriedade como a gente deve respeitar os limites de cada um. A falta de a gente poder respeitar o limite das pessoas nos afasta delas ser verdadeiramente nossos irmãos. Daí eu fico pensando, porque eu viajo, e eu gosto de viajar, eu viajo, minha cabeça vai longe. E eu fico pensando como é que vai ser esses irmãos morando junto lá no céu, irmão. Porque você fala que você não consegue encarar o seu irmão aqui na terra, como que você vai conseguir encarar ele lá no céu? Se você não consegue, talvez, irmão, Deus vai ter misericórdia da sua vida, porque você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, talvez você vai morar no céu e talvez essa pessoa também vai. Eu fico pensando se Deus falar assim, ó, agora é o seguinte, a eternidade. O que nós vamos viver lá no céu é eterno, não muda, é para sempre. Você já pensou na hora que você chegar lá, tem tua casa separadinha, a chavinha separada para você, uma casa linda, daí o seu vizinho vai ser aquele homem, aquela pessoa que você não conseguia lidar com ela aqui? Dá uma vergonha que você vai passar lá no céu? Vai ter que consertar lá no céu. Verdade, irmão. Em nome de Jesus, se Deus agir com muita misericórdia, porque talvez você corra risco de nem chegar lá. Então eu queria que em nome de Jesus, você, para começar esse ensinamento aqui, que você possa entender isso. Você precisa entender e saber que pessoas não pensam igual você. Eu aprendi isso, tive muita dificuldade para aprender isso. E talvez tem muita gente aqui com muita dificuldade para entender isso também. Irmão, numa discussão, você não precisa concordar com a pessoa se você não está concordando com ela. Eu não estou querendo dizer se ela seja falsa. Concorde com a pessoa para não gerar atrito. Eu não estou falando isso. Nunca falei isso. E nunca vou falar isso. Porque não é isso. O que você tem que, numa discussão, numa ideias divergentes, o que você precisa deixar claro é assim, que você não concorda com a pessoa, porque você não concorda mesmo, mas que você respeita a opinião dele. Está vendo a diferença? Irmão, eu não concordo com você, eu penso diferente, mas eu respeito a sua opinião. Pronto. Você está podendo respeitar ele. Dentro de uma família, no contexto familiar, eu não sei aqui se tem gente que tem muitos irmãos e conviveu com muitos irmãos. Você vai ver que na sua família, você olhando para a tua casa, você vai ver quantas divergências existem de ideias entre pessoas que são irmãs de sangue, que viveram junto. Mas você teve que aprender a conviver com pessoas diferentes, seus irmãos, porque é uma coisa que você não escolhe, é os irmãos. Você não escolhe as pessoas que estão aqui do seu lado, por exemplo. A gente não escolhe. E na nossa família de sangue é a mesma coisa. Deus traz, Deus acrescenta. Não é você que vai saber escolher, ó, irmão, você não pode estar aqui não, você pensa diferente. Cata a tua trouxinha e vai para outro lugar, porque aqui só vai ficar quem pensa igual a mim. Nunca. Não é a gente que vai selecionar as pessoas. A Bíblia diz em Atos que quem acrescenta as almas à igreja é o Senhor. Se essa pessoa está do seu lado, pensa diferente de você e ela está nesse lugar aqui, nesse ministério, é porque o Senhor trouxe ela para estar aqui. Amém? Então eu queria que você, em nome de Jesus, para a gente finalizar esse, porque tem muito conhecimento para a gente nessa noite, eu queria que você olhasse para quem está do seu lado e diz assim, ó, apesar das diferenças, eu amo você em Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos aprender a respeitar as pessoas como elas são? Não vamos tentar mudar as pessoas. Quem muda não somos nós, é o Espírito Santo. A mudança vem, o Espírito Santo muda as pessoas, não somos nós que vamos mudar as pessoas. Amém? Deu para entender? Glória a Deus.
Vamos lá, para o segundo pedacinho. Na minha Bíblia, na tua, está escrito assim: santificado seja o teu nome. Por muito tempo eu tive dificuldade de entender isso aqui: santificado seja o teu nome. Porque a impressão que dá, quando você lê, a impressão que dá é que nós estamos pedindo para que o nome de Deus seja santificado. Deus precisa de nós para ser santificado o nome dele? Não precisa, irmão, porque o nome dele é santo. E eu tinha dificuldade para entender isso, porque a gente fala, às vezes decora, a gente aprende uma vez quando a gente é pequeno, né? Todo mundo, eu creio, que decorou a oração do Pai Nosso quando ainda era criança. E às vezes a gente lê e fala e a gente não pensa naquilo que nós estamos falando. Isso aqui não é um pedido para que o nome dele seja glorificado, porque Deus precisa de você para que o nome dele seja glorificado. Se a gente fosse transformar, colocar mais letras aqui, para ficar mais claro o que o texto está querendo dizer, seria assim, ó: que o nome dele seja glorificado através da minha vida. Então você está pedindo para Deus assim, que a meu estilo de vida, que eu possa ter capacidade no Senhor, de eu ter uma vida em que nos meu dia a dia, nos meus afazeres, onde eu coloco a planta dos meus pés, as minhas atitudes glorificam o seu nome. É diferente, não é? Então a minha atitude, eu sou incapaz, porque é uma oração, você está fazendo uma oração, você está fazendo um pedido para Deus, você pode ver que a oração do Pai Nosso tem tudo a ver com a gente, a nossa incapacidade de ser um modelo de cristão que Deus quer que nós sejamos. Então aquilo que a gente consegue não está aqui na oração, aquilo que você tem poder na força dos seus braços de você conseguir, não está na oração do Pai Nosso. O que está na oração do Pai Nosso é aquilo que nós não conseguimos. E uma coisa que nós não conseguimos, sozinhos, sem a presença de Deus na nossa vida, é de tornar, através das nossas atitudes, o nome dele santo. Onde as pessoas vão olhar para a gente e vão entender, Deus é na vida daquela pessoa. Deus, o nome de Deus, quando ele professa o nome de Deus, Deus é santo na vida dessa pessoa. Deus se revela, porque a atitude dele, ele demonstra um processo de santificação dele. Deus está nele. É isso. E isso nós somos incapazes. Por isso que está na oração do Pai Nosso. Então, irmão, se você está querendo ser um cristão, mudando as suas atitudes, a sua maneira de agir, com a força do seu braço, eu tenho uma notícia triste para você. Você não vai conseguir. Desiste hoje. Com a força do seu braço, desista. Você não vai conseguir. Você tem que fazer essa frase, um estilo de vida seu e um pedido a Deus, para que todo instante você possa estar com a mente aberta e cuidadoso e vigilante, e Deus na sua vida mostrando e te guiando, para que você possa em todas as suas atitudes glorificar e santificar o nome do Senhor na sua vida. Amém? Deu para entender? Deus não precisa que você ore para que o nome dele seja santificado. Você precisa sim da intervenção divina sobre a sua vida, para que através de você o nome dele seja santificado. Aí sim, através da sua vida, através dos seus afazeres, aonde você coloca a planta dos seus pés. Eu creio que essa oração, esse pedaço da oração, cabe até aqui, cabe a todos nós. Às vezes a gente tem falhado errado. Às vezes temos tido atitudes que infelizmente não revelam o Deus que está em nós. Muitas vezes o nome de Deus não é glorificado na maneira de nós agirmos. Mas glória a Deus que nosso Deus é um Deus misericordioso, e Ele está aqui trazendo essa palavra para trazer entendimento para você, que o quanto que você precisa dEle para você viver todos os dias. Sem Ele nós não conseguimos sobreviver neste mundo que nós vivemos. Só Ele. Amém? Vamos lá, continuando, ele diz assim: venha o seu reino. Daí ele continua: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Venha o teu reino. Olha o estilo de vida que Jesus está querendo ensinar. Venha o teu reino. Quando você fala de reino, você está falando de senhorio, você está falando de governança. Em todo reino tem um rei, não é verdade? Ele está falando, ó, venha o teu reino. Então o reino de Deus venha sobre a nossa vida. Então você está pedindo a Deus para que o reino dele seja estabelecido em você. A partir do momento que o reino dele é estabelecido em você, você tem um rei. Quem é esse rei? Deus.
Então você está clamando a Deus nessa oração, dizendo: Deus, eu preciso do Senhor e eu preciso que o Senhor seja um rei na minha vida. A governança da minha vida, o governo da minha vida precisa estar nas tuas mãos, porque eu sozinho já governei a minha vida, eu me arrebentei. Então eu preciso que o seu reino seja estabelecido em mim e que o Senhor seja rei sobre a minha vida. É isso que está querendo dizer. Você clamando a Deus para que Ele possa governar a sua vida. Quantas vezes você pegou a direção da sua vida e você se arrebentou? Faz uma retrospectiva da sua vida. Quantas vezes você não pertenceu ao reino do Senhor verdadeiramente, você não teve Deus como sendo seu rei, e você quebrou a cara porque você fez aquilo que você queria? Muitas vezes. Talvez você está num momento em que você está até sofrendo as consequências por isso. E hoje essa oração se renova nas nossas vidas como um pedido meu, irmão, e que possa ser o seu pedido também a Deus, dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor governe a minha vida, porque toda vez que eu peguei a direção da minha vida eu me arrebentei. E eu preciso que o Senhor governe ela para mim. Essa oração, se for, diz amém. Amém. Glória a Deus. E ele complementa isso, falando sobre o reino. Ele complementa e fala assim: ó, já que eu tenho um rei, que é o Senhor, que o seu reino vai ser estabelecido em mim, então agora não vai valer mais a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, tanto aí no céu como aqui na terra. Que a minha vontade não tem valor mais nenhum, que seja feita a sua vontade. O que o Senhor deseja para mim seja que eu possa fazer. Não, eu não viva mais em função das minhas vontades, dos meus desejos, daquilo que eu quero. Que eu possa viver em função daquilo que o Senhor quer. Em Lucas, acho que é 6,46, tem um texto que diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Jesus falando. Por quê? Porque tinha pessoas que estabeleciam em si, diziam com a boca, que estabeleciam sobre si o reino de Deus, mas que colocava Deus como sendo seu Senhor, mas na hora de pedir era o Senhor, mas na hora de executar, de fazer, daí Deus já não era mais seu Senhor, porque a governança da sua vida já não estava mais na direção de Deus. Daí Jesus vem e diz: por que você me chama Senhor, Senhor? Porque você diz que a governança da sua vida está sobre você, está sobre a sua vida, e quando eu falo para você fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, você não me escuta. Você faz aquilo que você quer. Por que me chamais Senhor, Senhor, e quando eu mando você para você fazer algo, para você me obedecer, você não me obedece? Então, que em nome de Jesus, que você possa pedir nessa noite, que seja estabelecido o reino de Deus na sua vida, e que você possa ter um rei do qual você precisa segui-lo. Há muitos anos atrás, eu fui para a Dinamarca, muitos anos. Eu tinha 16 para 17 anos, quando eu fui. Fui sozinho, no intercâmbio do Rotary. E a Dinamarca, ela tem um rei, ela é uma monarquia. E eu fiquei 2 meses lá, e eu pude ver o quanto aquelas pessoas, elas chegam até ao ponto de idolatrar aquele rei. O que ele falar é regra, irmão. Se ele falar assim, ó, a partir de amanhã, sei lá, todo mundo vai ter que quebrar o muro de casa, porque as casas não vão ter mais muro. Você pode ter certeza, no outro dia que você passar pela cidade, está todo mundo com marreta na mão, derrubando o muro. Porque o que o rei fala é regra, é lei. E eles não executam simplesmente porque eles têm que obedecer, porque eles têm medo de algo acontecer com eles. Eles executam o que o rei fala porque eles têm uma ligação com o rei de respeito. O rei é uma figura importantíssima na vida daquelas pessoas, e o que o rei fala, eles fazem. Não é pesado. Não é algo assim que o rei falou, vai ser um fardo que a gente vai ter que executar. Não, o rei falou, a gente vai fazer, porque nós respeitamos o nosso rei. Da mesma maneira, é o que Deus espera de nós. Que nós possamos realmente ter Ele como nosso reino, para que nós possamos fazer a vontade dEle, mesmo que não seja nossa, mas com prazer, porque nós estamos alegrando o coração do nosso rei, porque nós estamos fazendo aquilo que é correto, porque o nosso rei disse que é para ser feito. Agora como a gente tem agido? Olha para a tua vida, porque à tarde eu já olhei para a minha, e não foi bom não.
Falo para você, não foi gostoso. Não foi uma tarde boa que eu tive. E ainda estou apanhando 2 vezes, porque eu estou apanhando de novo agora. Olha para a tua vida. A gente fala que Deus é o nosso rei, mas as nossas atitudes não mostram que Ele é rei na nossa vida, porque nós não fazemos a vontade dEle, a gente faz aquilo que a gente quer. A gente faz a nossa vontade, não a vontade dEle. A gente só faz muitas vezes nós fazemos em uma condição só a vontade dEle, quando a vontade dEle bate com a nossa vontade. Daí não é obediência, é conveniência. Porque você já quer fazer aquilo que é vontade de Deus. Agora, quando a tua vontade não bate com a vontade de Deus, daí, irmão, daí é revolta. Daí você vira as costas. Daí você fica procurando na Bíblia alguma coisa que possa de alguma forma justificar o seu erro, mas você sabe o que Deus quer de você. Sabe, eu vejo pessoas que estão procurando na palavra, porque a palavra de Deus, o próprio Jesus disse que ela é uma faca de 2 gumes, ela corta dos 2 lados. A próprio diabo usou a palavra para poder confundir Jesus. E tem gente que fica procurando na palavra para justificar o seu pecado, para justificar a sua desobediência a Deus. Procura na Bíblia. Esses dias eu estava falando com uma pessoa muito próxima de mim. E eu estava na casa dele e ele é crente, cristão. E ele abriu uma cerveja. E eu estava na casa dele. E ele queria justificar o uso do álcool. Irmão, e quem quer justificar o uso do álcool e é um cristão, ele usa o texto, já sabe decor, já sabe não sabe nem um versículo da Bíblia, mas esse ele sabe. Ele disse assim, não, Jesus multiplicou lá a água em vinho. Não, o vinho significa alegria. Daí ele vem dizer assim, não, o vinho era fermentado, porque está na palavra. Ele até levanta para falar assim, ele até está na palavra. É verdade, é até engraçado de ver. Porque está na palavra, nunca viveu a palavra, mas está na palavra. Que não pode se embriagar com o vinho. Então significa que o vinho da época de Jesus, ele era um vinho que embriagava, era fermentado. Então tem um monte de justificativa. Daí eu peguei e disse para ele assim, rapaz, tudo bem, nem vou falar para você que você está errado ou está certo. Vou deixar isso aí com você, porque você já colocou isso no seu coração, não é eu que vou conseguir tirar. Mas eu vou falar uma coisa para você, você está esquecendo de uma coisa. Na época de Jesus, quando as pessoas bebiam, quando as pessoas faziam uso da bebida, não era escândalo. Se ela não se embriagasse, não era escândalo, era cultural. Agora a gente vive num tempo que se você me ver num boteco bebendo, eu tenho certeza que você não entra mais aqui na igreja, porque vai servir de escândalo para a sua vida. Então eu não posso beber como cristão, porque eu posso trazer escândalo para a vida do meu próximo. Então não estou falando nem na questão do embriaguez. Vou entender que talvez você não está bebendo nem para se embriagar. Mas irmão, você está trazendo escândalo. Não pode, irmão. Risca isso da sua vida. Para de querer justificar o pecado na Bíblia e viva aquilo que Deus quer para a sua vida. Deus não quer isso, você não tem paz. Você está tomando essa cerveja aí, que na minha frente você não tem paz para beber ela. Verdade. Daí a gente tem filhos da mesma idade. E o Pedro foi para uma festa de 15 anos. Daí eu falei um monte pro Pedro. Pedro, ó, seguinte, você tem ministério. E não precisa falar para ele, mas como pai a gente tem todo aquele cuidado para repetir tudo aquilo que ele ouve quase todo dia, né? Então você entende, Pedro, você vai ter um monte de amigo, vai estar bebendo e tal. Beleza, Pedro foi e voltou. E ele também, o filho dele foi e voltou. Daí na hora que ele falou pro filho dele, eu falei assim para ele, ó, vamos voltar àquele assunto? Cara, se ele chegar aqui com cheiro de cerveja, e se ele tomar um golinho de cerveja, ele vai voltar alto, porque nunca pôs. Uma cerveja vai ser suficiente para ele já não é mais ele. Se ele chegar aqui, o que você vai falar para ele? Eu vou arrebentar com ele. Eu falei assim, cara, você tem moral para isso? Ele aprendeu a beber aqui dentro da sua casa. Não é verdade? Então, irmão, em nome de Jesus, nesse exemplo que eu estou usando, o falar assim, ó, não vou beber mais, ele sabe que é a vontade de Deus, quer justificar. Você sabe qual é a vontade de Deus na sua vida. Talvez você não faz porque o teu corpo, o teu físico, a tua mente, o teu desejo é fazer diferente. Mas você quer agradar a Deus, quer viver uma vida cristã autêntica? Larga isso, irmão.
Ouça o rei. Deixa Deus tomar o governo da tua vida. Abre mão daquilo que se te satisfaz, que Deus vai suprir isso com paz e alegria, que o mundo não entende, como diz a palavra. Você está buscando paz e alegria em algo, talvez você vai ter alegria momentânea, paz você nunca vai ter. Talvez o que você está buscando em desobediência a Deus é algo que você está buscando porque você quer felicidade, você quer alegria, até paz você deseja. Você pode ter alegria momentânea, mentirosa, porque o diabo é mentiroso. Mas, irmão, a paz você nunca vai ter. Paz se só tem quando você segue a um rei. Quando você faz essa oração dizendo, venha o teu reino, Senhor, sobre a minha vida, o Senhor é o meu rei. Deu para entender? Quem quer que seja estabelecido nessa noite o reino do Senhor sobre a sua vida, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus, glória a Deus. Seja feita a vontade dele na sua vida, não a sua vontade que, em nome de Jesus, que você possa deixar de lado. Daí ele começa, continua. Lembra que nós estamos falando de uma oração, mas estamos trazendo para uma realidade de um estilo de vida do cristão. Lembrando, você é irmão, então você tem que aprender a respeitar. Deus tem que ser santo através da sua vida. Você tem que pedir para Deus ser estabelecido o reino dele, porque você tem que viver como ele sendo o seu rei, ele na governança da sua vida. E agora a gente vai entrar, seja feita a vontade dele, não a sua. E agora a gente vai entrar no sustento em todas as áreas da nossa vida, que diz assim no capítulo 11: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje. Por que será que tem esse hoje no final? Pão nosso cada dia dai-nos. Podia terminar assim, né? O pão nosso cada dia o Senhor possa me dar. Mas está escrito, me dá hoje. Tem um porquê desse hoje. Antes da gente entender o porquê que está escrito isso, vamos relembrar algo que você sabe. A gente é formado em 3 partes, amém? Todo mundo tem consciência disso? Que você tem um físico, que é esse que você está olhando aí. Alguns cuidam dele um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Uns Deus teve mais misericórdia, outros não teve tanto misericórdia, né? Mas amém. Continuo te amando em Cristo Jesus, amém? Mas Deus é tão bom que Ele sempre coloca alguém que acha você bonito, né? Então, irmão, você não vai ficar solteiro para o resto da vida. Irmã, você não vai ficar solteiro o resto da vida. Sempre tem alguém que Deus vai colocar, que vai olhar para você e dizer assim, é o amor da minha vida, amém? Glória a Deus. Quem é solteiro aí? Levanta uma das mãos aí. Se você e não levantar, você vai ficar solteiro o resto da sua vida, hein? Aí. Deus tem algo para você, separado para você, em nome de Jesus. Independente da forma que você é. Amém? Recebe? Glória a Deus. Então a gente é um físico, que é esse exterior. A gente tem emoções. A gente é formado por emoções. E o terceiro, a gente tem um espírito. Então você é corpo, alma e espírito. Então você é um físico, emoções, alma e espírito. Você é formado por isso. Quando Jesus ele disse que ia suprir a nossa necessidade, que está aqui, para a gente pedir para que Ele possa suprir a nossa necessidade, Ele está falando dessas 3 áreas, que Ele vai suprir você nessas 3 áreas. O pão nosso, que Jesus está dizendo aqui, é suprir todas as áreas da nossa vida, não é só uma. Às vezes a gente acha que é só o físico. Então o sustento do meu dia Deus vai me dar. Também. Mas não só físico. Não é só o alimento. Mas é em todas as áreas. Então você tem a oportunidade de comer o pão espiritual todos os dias. E tem, irmão. Se tem alguém aqui que fala assim, eu não consigo ver ou não consigo ter contato com a palavra todos os dias. Infelizmente, vou ter que falar uma verdade para você. Você está mentindo. Porque hoje nós vivemos num país onde o alimento espiritual está disponível de todas as maneiras. Através da internet, através do WhatsApp, através da Bíblia, através de livro. Através de você presencial em algum lugar. Eu tenho certeza que os 7 dias por semana tem culto em alguma igreja evangélica aqui em Cianorte. E tem. Com certeza. Então não tem como a gente dizer que nós não conseguimos nos alimentar. Sim. Não tenho tempo. Você tem tempo, tem 24 horas, administra seu tempo.
O diabo ele está te enganando e está roubando de você seu tempo, você está deixando. Administra o teu tempo. Separa nem que for 30 minutos a 1 hora por dia para que você possa se relacionar com ele. Você está priorizando tantas coisas, esquecendo de se alimentar espiritualmente? Vai morrer, irmão. Quem não come, fica fraco, morre. E aqui Jesus está querendo dizer que essas áreas, nas 3, Ele, se você for fiel a Ele, Ele vai suprir. Se você pedir a Ele, Ele vai suprir para você essas 3 áreas. Só que Ele fala do hoje, no finalzinho. Ele está querendo dizer que todo dia, Ele vai suprir. Mas o alimento, ele vem diário na sua vida. Por quê? Para você aprender a viver na total dependência dEle. Quando o povo estava andando no deserto, caía o maná do céu. Caía o maná, uma porção diária. Quando começou a cair o maná, o povo começou a falar assim: nossa, vamos guardar esse maná porque amanhã a gente está garantido. E fizeram isso. O que aconteceu no outro dia? Estava estragado. Por quê? Eles teriam que viver no deserto todos os dias, na total dependência de Deus, que Deus ia suprir a necessidade diária deles. Porque quando a gente não vive dessa maneira, sabe o que acontece? A gente se acha o tal, a gente acaba sendo prepotente. A gente começa a achar que nós que temos o poder, não é Deus mais na nossa vida, sou eu. Porque eu tenho garantido 1 ano, 2 anos de todo o alimento para a minha vida, então 1 ano, 2 anos eu nem preciso de Deus. E eu vi muita gente que achava isso, irmão, deu uma reviravolta tão grande, que teve dificuldade até para colocar o pão diário na sua mesa. E tinha condição de viver o resto da vida com o dinheiro que tinha, sem até trabalhar, só com o que tinha. Porque às vezes quando a gente faz isso, quando a gente não precisa depender de Deus todos os dias, a gente acaba não se ligando a Ele. E todo dia você precisa entender que você precisa dEle para o alimento. A alegria que você precisa para o alimento da sua alma, todo dia você precisa de Deus. A paz para alimentar a tua alma, para você ter tranquilidade no seu coração, você precisa de Deus todo dia. O alimento material, o pão nosso ali, todo dia na tua mesa, você precisa de Deus, porque se Deus virar as costas para você, irmão, por mais que você tenha instabilidade onde você trabalha, amanhã pode estar uma carta lá de demissão batida para você. Porque Deus, para não te perder, Ele pode permitir que coisas aconteçam na sua vida para você lembrar que você depende dEle. Então você tem uma estabilidade no trabalho onde você está, glorifica o Senhor e coma e dependa de Deus todos os dias. Porque o teu patrão, na verdade, ele é um instrumento de Deus para colocar na sua mão o salário para que você possa viver nesse tempo, no tempo de hoje. Da mesma forma espiritualmente, em nome de Jesus, que você possa comer todos os dias do pão espiritual. Se alimenta. Sabe qual que é o maior erro dos meninos que vão para casa de recuperação e saem, depois acontece as recaídas aí? O maior erro é porque a primeira coisa que às vezes as pessoas deixam de alimentar é o espírito. Quando deixa de alimentar espiritualmente, já era, irmão. Já era. Vai se arrebentar. Já era. E não é só quem tem problema com dependência química, não. Todo mundo. Se um dia, se eu começar a deixar de me alimentar espiritualmente, você pode ter certeza que eu não vou estar aqui mais. Deus vai me tirar. Pode ter certeza disso. Eu preciso cuidar da minha vida espiritual, como você precisa também cuidar e se alimentar espiritualmente. Talvez o grande erro tenha sido isso. Você tem comido semanalmente. Você já tentou fazer Vamos fazer um regime aqui para a gente ver como é que é a nossa vida espiritual? Vamos trazer para o natural? Então vamos comer só domingo? Então a gente come hoje, ninguém come nada. Daí nós vamos comer só domingo? Será que alguém vai vir aqui domingo? Não, a gente vai ter que ir lá na Santa Casa fazer o culto. Verdade. Vai ter um cultão lá na Santa Casa, porque todo mundo vai estar no soro, não é verdade? Porque o corpo seu não aguenta ficar sem comer, irmão, você vai passar mal. Agora imagine no mundo espiritual, é da mesma forma. Até quanto você vai ficar se alimentando, talvez 1 vez por semana? Todo dia. Todo dia. Precisa se alimentar. Quantas vezes a gente tem falado isso? Muitas vezes as pessoas não têm ouvido. Você tem ouvido, ouça. Amém? Aquilo que Deus fala à igreja. Amém?
Glória a Deus, vamos lá. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Verso 12. Olha só, eu sempre falo, muitas vezes já falei, para muita gente, acho que aqui na igreja também, muitas vezes. Essa é a oração do Pai Nosso, a hora da oração do Pai Nosso, que tem muita gente trazendo maldição para si. Ora, traz maldição. A Bíblia diz assim que palavras têm poder. Sabia, né? Aquilo que sai da tua boca tem poder. E as pessoas que falam com você têm poder. Só pode não pegar em você, talvez, palavras de maldição, porque você está blindado com o Espírito Santo. Mas tem poder, se você não estiver preparado, te pega. E tem gente trazendo maldição para si mesmo. Ele é um autodestruidor de si mesmo. Olha só, autodestruidor de si mesmo. Por quê? Porque faz essa oração. Olha o que você está falando, ó, a oração do Pai Nosso. Olha o que você está falando. Perdoa, Senhor. Você precisa do perdão de Deus. Porque se você não viver com o perdão de Deus, você não consegue viver um dia. Porque todo dia a gente erra. Todo dia. Começa a examinar teu dia, você vai ver. Todo dia a gente tem que ir para a cruz. Todo dia a gente tem que aceitar Jesus. Todo dia a gente tem que se consertar com Deus. Porque a gente falha. Porque a gente é humano. E eu sempre digo, o problema não é aquilo que a gente erra. Erra, você está errando, está errado. Mas o que você vai fazer com o seu erro? Isso é o mais importante. O que você vai fazer diante do seu erro? Todo dia a gente erra, todo dia a gente falha. E aí? Todo dia você está fazendo algo errado. Daí você vai fazer a oração do Pai Nosso, porque você precisa do perdão de Deus. Para você continuar na sua carreira cristã, você precisa do perdão de Deus, não tem como. Tem que ter arrependimento, tem que ter confissão. Está escrito na Bíblia. Para você receber o perdão, tirar aquele fardo que você está carregando nas costas, está difícil de carregar. Está maior o fardo do que o saco do Papai Noel. Está se curvando, está padecendo, está morrendo quase. Você precisa aliviar isso, tirar isso. E Jesus morreu na cruz por esses pecados. Você precisa do perdão de Deus. Daí quando você vai fazer a sua oração, pedindo o perdão de Deus, você diz: Deus, perdoa-me os meus pecados, assim como eu tenho perdoado o meu irmão. Teu irmão te fez um negocinho desse tamanhozinho, você não consegue perdoar ele, irmão. Teu irmão faz um negocinho desse tamanhozinho assim, ó, você não consegue liberar perdão para ele, guarda a raiz de amargura. Daí você está com o coração cheio de raízes de amargura, porque pessoas erraram com você, e se prepara, porque vai errar mesmo, irmão. Não adianta. A gente não vive numa redoma, onde a gente não se relaciona com pessoas, onde existe relacionamento com pessoas que são imperfeitas, como nós somos imperfeitos. Pessoas vão errar. Daí pessoas vão errar com você, daí você não consegue perdoar aquelas pessoas. Daí quando chega a noite, você vai lá, se ajoelha e diz: Senhor, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado a quem tem feito algo comigo. Deus não vai te perdoar nunca, irmão. Esses dias eu estava falando com o irmão, falando assim, ó, nem o teu dinheiro presta para Deus, se você tem alguma coisa em contenda com algum irmão. Sabia? Nem teu dinheiro. Na época de Jesus, teve alguém que estava trazendo uma oferta. Quando chegou aqui, Jesus sabia que ele tinha um problema com o irmão. Jesus disse assim, ó, pá, antes de você pôr a oferta aqui, você vai conserta com o seu irmão, depois que você consertar com ele, você volta e oferta. Porque teu dinheiro não presta para Deus, porque do jeito que você está vivendo. Olha só. Nem teu dinheiro presta para Deus, porque você talvez tenha contenda com alguém. A gente não consegue perdoar, irmão. Teve pessoas que passaram na casa de recuperação, que eu vejo quanto que não consegue se perdoar e não consegue liberar perdão para aquele que fez alguma coisa. Quantas histórias que já passaram na casa, a gente viu isso. Eu falo da casa porque é um laboratório, né? Porque ninguém é rato. Vocês são ratos lá de laboratório? Não, né? Mas é uma escola para a gente. Para mim é. Eu falo para os meninos que para mim é uma alegria estar lá. Esses dias atrás eu estava passando por um luto tão grande que eu quase peguei minhas coisas e fui me internar. Falei assim, eu vou ficar aqui porque eu vou ficar aqui, eu vou pôr a cabeça num lugar, vou poder sair dos problemas e estou aqui. Daí ia ter que arrumar um quarto familiar, eu ia ter que fazer lá, porque eu ia ter que levar minha esposa, meus filhos, não ia ficar tudo lá internado. Verdade. Então, mas ali é um laboratório porque a gente aprende, é uma escola, perdão. A gente aprende ali.
E eu escuto, vejo tanta gente, irmão, sofrendo, sabe por quê? Porque não consegue liberar perdão, e por não liberar perdão, não recebe perdão. Por exemplo, sua vida talvez é marcada por um passado totalmente errado, de coisas que você não gosta nem de lembrar. A lembrança do seu passado te faz mal. Te faz mal porque você não recebeu o perdão. Porque quando você recebe perdão, a lembrança ainda existe, mas não tem peso. Então eu fiz muita coisa errada no meu passado, mas quando eu lembro, não me pesa. Eu sou tranquilo para falar do meu passado. Porque não tem mais peso. Porque o Senhor já morreu na cruz por esses pecados. Agora tem gente que está com pecado e não consegue ser aliviado do peso do pecado dele. Por quê? Porque ele não tem condição de liberar um pecadinho, um negocinho que o irmão fez, não consegue liberar perdão para ele. Você está impedindo que Deus possa retirar de você o pecado imputado sobre a sua vida. É sério, irmão, isso. Muito. Você tem capacidade para liberar perdão? Sozinho você não tem. Por isso que essa oração, você está falando para Deus, dizendo, ó, eu não tenho capacidade, mas Deus, me ajuda a poder perdoar as pessoas, para que assim eu possa receber o perdão do Senhor. É isso. Me ajuda, porque eu sou incapaz. Perdão é mandamento, é uma ordem. O próprio Jesus diz que é para a gente perdoar os nossos inimigos. Quem consegue, sem a presença de Deus na sua vida, perdoar um inimigo, irmão? Deus manda a gente amar o inimigo. Como é que você vai amar alguém que você tem algum problema? Porque é mandamento, também com o perdão, que é o amor. Você parte primeiro de uma decisão pessoal, porque ó, o Senhor está mandando, eu vou fazer isso. Assim como eu não mereci o perdão, o Senhor me deu, eu vou perdoar também. Deus escuta coisas assim, ó. Isso aí você escuta também, que eu vou te falar. Talvez saia até da sua boca, presta atenção. Tem gente que diz assim, eu falei, libere perdão, irmão. Essa pessoa, por mais que ela errou, deixou de errar, se ela vai se consertar com você ou não, você está sofrendo, você está carregando ele nas costas. Libera perdão para essa pessoa. Ela disse assim, não vou liberar perdão. Mas por quê, irmão? Não, porque ela não merece. Você já falou isso. Não merece. Irmão, desde quando que perdão você recebe por merecimento? Se você merecesse o perdão de Deus, aonde você estaria hoje? E eu? Já estava no inferno. Perdão é graça. De graça. Você dá a alguém sem com que ela mereça. Você recebe o perdão de Deus porque você não merece o perdão de Deus, mas mesmo assim, não merecendo, de graça, Deus te perdoa. É graça. Então não tem que esperar que a pessoa faça uma coisa boa para mim ou que ela mereça o meu perdão. Não, eu entrego o meu perdão, eu libero o meu perdão porque eu vivo pela graça. E não vou carregar mais, eu vou liberar essa pessoa pela graça. Ela não merece, mas vai receber o meu perdão. É isso que a palavra está dizendo. Você quer sair, tirar esse peso que está atrás de você? Você está carregando? Irmão, você precisa liberar perdão talvez para muitas pessoas. Começa hoje. Quando acabar o culto aqui, talvez tem gente que está aqui mesmo e está precisando liberar perdão para alguém, ou pedir perdão para alguém. Talvez aqui, no meio de todo mundo. Começa hoje. Talvez você vai precisar, numa ligação, talvez você vai ter que visitar alguém, porque você não está conseguindo liberar perdão. Mas agora você entendeu que você precisa liberar perdão, para que você possa ser perdoado. É para você próprio. É o bem, você liberando o perdão, você está trazendo bênção para a tua própria vida. É o caminho da bênção na tua vida. Libera perdão, é abençoado. Por quê? Porque eu vou receber o perdão de Deus. Porque da mesma forma que eu perdoo, o Senhor me perdoa. Amém? Doeu? Está doendo? Vai sarar, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, capítulo 13, verso 13. Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não nos deixe cair em tentação. O que significa? Que nós somos tentados todos os dias. Tentação é pecado, irmão? Não. Quando você está no âmbito no campo da tentação, você não está em pecado, você está sendo tentado para o pecado, mas ainda você não caiu no pecado. Então porque você está sendo tentado, no seu coração está gerando o desejo do pecado,
ainda não significa que você pecou. Entenda isso. Porque eu já conversei com pessoas que estavam se sentindo muito mal porque elas estavam com desejo de pecar. O desejo de pecar, você está no campo da tentação. Agora, as atitudes que você vai ter diante desse desejo, ele pode se concretizar em pecado. Daí você caiu na tentação, o diabo lançou a tentação, você sentiu o desejo e você realizou o desejo. Daí você caiu em tentação. O que o texto está querendo dizer? Que a gente, com a força do nosso braço, é insuficiente de nós conseguirmos vencer as tentações. Daí tem muita gente que está se estrepando por conta disso. Porque acredita na sua força, que acha que é capaz, sozinho, de aguentar as tentações. E não consegue, irmão. Não adianta, você é incapaz de todas as tentações que diariamente o diabo lança sobre a sua vida, na tentativa de tirar você da presença de Deus. Você vencer todas essas tentações sozinho, você não vai conseguir. Coloca isso na sua cabeça. Para você conseguir vencer a tentação, você ser tentado e não cair na tentação, é só Deus na sua vida. Por isso que está inserido na oração do Pai Nosso. É porque é Deus na nossa vida para que a gente possa conseguir vencer. Entenda isso. Eu consigo. Quando você começa a falar muito eu, aí significa que você colocou no centro da sua vida eu, e você destronou Deus. Você já está começando a errar desde o início da oração do Pai Nosso, porque Deus já não é mais seu rei. Você destronou. Agora, quando a gente entende que nós temos a incapacidade de lidar com as tentações e que nós precisamos dele para vencer, irmão, daí você vai começar a ver milagre na tua vida. Daí a tentação vai vir, você vai rebater ela para lá, rebater para cá, e ela não vai chegar até você. Você não vai cair em tentação, em nome do Senhor Jesus. Amém? Entenda isso. Nós somos tentados todos os dias, todo dia. Esses dias atrás eu estava passando uma dificuldade financeira grande. Estou vencendo, graças a Deus. Eu acho que igual eu, tem bastante gente, né? Misericórdia quem tiver. Aí, ó, tá vendo como é que tem? Irmão, daí estou lá na praia, fui abençoado com uma casa lá. Levamos a compra daqui para não gastar muito, uma economia danada para poder passar lá os dias. Fomos agraciados por Deus. Pensando nas contas aqui, que nós vamos ter que ralar, trabalhar bastante para vencer as contas. Vem o cara com bilhete da loteria, acumulado ainda. Irmão, isso aqui, o cara falava assim, isso aqui é o bilhete premiado, tá aqui. Daí eu olhar para o cara e falar assim, irmão, então você merece mais do que eu. Compra e para de vender aqui na praia. Coloca no bolso e espera o resultado. Você merece mais do que eu. Irmão, então, eu não sou tentado a isso, lógico que eu não sou. Mas todo dia passa e a gente é tentado em alguma área. Eu tenho muitas áreas na minha vida que eu tenho dificuldade para lidar, que eu sou tentado. E o diabo sabe quais são as minhas dificuldades. Você pode ter certeza, eu nunca, mas nunca, no meu tempo inteiro, nunca ninguém ofereceu para mim, por exemplo, um cigarro de maconha, um saquinho de cocaína, ou me chamou para usar algum tipo de droga. Nunca fui. Sabe por que eu não fui? Porque o diabo conhece. O diabo sabe que eu estou blindado com isso. Agora tem outras coisas na minha vida que eu tenho maior dificuldade, que eu tenho que todo dia ir na cruz e pedir, Senhor, me proteja, me guarde, porque se vir essa tentação eu posso vacilar. Eu preciso do Senhor. E nessas áreas é onde a gente é mais tentado. O diabo não fica perdendo tempo com coisas que você não vai cair, irmão, porque você está forte nisso. Mas nas suas fraquezas, que para mim é uma coisa, para você é outra, você pode ter certeza, o diabo sabe qual é, e ele vai fazer todo dia, ele vai tentar martelar. Se tem uma qualidade, entre aspas, que nós vamos dizer que o diabo tem, que podemos dizer que o diabo tem, é a persistência. Porque ele nunca desiste de você. E se você não estiver preparado em Deus para poder vencer as tentações, o que acontece? O pecado vai ser concretizado na tua vida. Daí você vai dizer sim para o pecado. O pecado traz afastamento você de Deus. Daí você está sozinho, irmão. Porque Deus vai virar as costas para você. Como é que você consegue voltar de novo? Debaixo de muita dor, que é o momento de confissão e arrependimento. Que muitos conseguem,
Mas tem muitos que não estão aqui hoje porque não conseguiram voltar. Às vezes você já viu aqui, às vezes você está com alguma pessoa do seu lado aí, você vê todo domingo, de repente sumiu. A gente fica pensando, você foi arrebatado? E a gente ficou, né? Nunca mais, perdi o contato, nem tem telefone, não faz mais nada. A pessoa não existe mais, Deus levou. Você vai ver, irmão, depois chega a notícia, você vai saber. Na verdade a pessoa cedeu à tentação, concretizou o pecado, não tem força para confessar e se arrepender e voltar de novo à comunhão com Deus, por consequência, comunhão com a igreja. Então é muito sério isso. Entenda que você não é forte o suficiente para vencer e para ser um verdadeiro cristão com a força do seu braço. Não é. Amém? Entende isso, irmão? Em nome de Jesus, entenda. E que você precisa totalmente de Deus na sua vida para vencer as tentações. Por isso que ela está inserida nessa oração. Amém? Glória a Deus. Queria que você ficasse de pé para a gente orar. Hoje foi um culto de ensino. Tenho certeza que Deus falou bastante com você. De tarefa, você vai pegar esse texto que está em Mateus 6, a partir do verso 9, e você vai ler. E eu tenho certeza que Deus vai falar para você e vai confirmar tudo o que foi ministrado. Irmãos, a gente terminou aqui no verso 13. Depois continua o sermão, ele não termina de falar, não acabou, ele não dispersou as pessoas, vai dispersar as pessoas lá no capítulo 7, final do capítulo 7. Depois da oração do Pai Nosso, ele vem confirmando algumas coisas. É como se Jesus fizesse assim, ó. Ele fez a oração e mostrou o que a gente precisa buscar em Deus, porque a gente precisa disso para a gente viver uma vida cristã autêntica. Então ele fez a oração, ele fez um resumo. Ó, você precisa disso para ter uma vida autêntica. Você precisa buscar em Deus isso para ter uma vida autêntica. Daí ele continua confirmando. Daí continua o texto que eu queria que você lesse em casa. Daí ele começa a falar sobre alguns assuntos. Ele fala sobre perdão. Ele começa aqui a falar de novo, principalmente sobre perdão. Ele começa a falar sobre o pão nosso de cada dia, que é para você não se preocupar com o dia de amanhã. Ele começa a dizer que as aves, ele tem o seu alimento e se veste de forma que nem Salomão se vestiu, e não trabalha por conta disso, porque Deus tem sustentado ela. Assim como Deus sustenta as aves, sustentará você também. E Deus vai sustentar. E quando fala isso, não é só material, entenda, é principalmente espiritual, é principalmente na área das nossas emoções, porque nós somos um ser que precisa de paz e alegria para viver. Os meninos que estão aqui, que são da casa de recuperação, eles são meninos que têm me ensinado muito. Eu amo muito eles, porque a gente convive muito mais que talvez pessoas aqui da igreja. E eu sei que no coração de cada um deles, o que eles têm desejo, irmão, eles erraram e estão pagando pelo erro. Agora sim, o que levou eles a errarem foi simplesmente porque eles queriam ser felizes. Eles queriam ter paz e encontrarem lugar errado. E o custo que está custando para eles essa paz, talvez foi o fim de um relacionamento, quebra de relacionamento com a família, distanciamento de Deus. E agora Deus está dando a oportunidade para eles, para que eles possam ter a verdadeira paz e a verdadeira alegria que só Deus pode dar. Talvez tenha alguns que estão ali que conseguem sobreviver na casa porque a gente doa o uso pessoal, as coisas de uso pessoal, porque a gente vai lá e tem uma doação de roupa. E apesar de toda a dificuldade que vive para estar ali, a gente consegue ver no semblante a paz e a alegria que o mundo nunca conseguiu dar, mas ela conseguiu encontrar ali, porque Deus está presente naquele lugar. Assim é a gente. Talvez você não está na casa de recuperação, mas o que você quer, irmão, eu sei, teus erros te levaram, o que levaram você aos erros, porque você queria paz e alegria. Você precisava disso, você precisa disso, eu preciso disso. A gente é um ser que precisa sonhar, que precisa ter isso da parte dele. O dia que você parar de sonhar, você parou de ter paz, parou de ter alegria, porque os sonhos nos trazem realizações. E Deus, só Deus pode te dar isso. Em nome de Jesus, entenda isso. O homem nenhum pode te dar, mas Deus pode. E Ele está presente neste lugar, e Ele quer te sustentar, irmão.
Você chegou aqui triste, com a cabeça baixa. Momentos de tristeza faz parte na vida de todo cristão. Momentos de dificuldade faz parte na vida de todo cristão. Mas são momentos. Se você pôr na balança, você vai ver que os momentos de alegria, de paz, são muito superiores aos momentos de dificuldades. A dificuldade a gente vence em Cristo. Deus está presente aqui, e através dessa oração, tenho certeza que falou com você. Ele vai entregar a vitória nas tuas mãos. Mas se você viver isso que está aqui na palavra, viva a palavra, em nome de Jesus. Deixa Deus falar seu coração. Eu sei que tem gente nessa noite, não é maldição não, é para o teu bem, que Deus vai levar você à noite a pensar sobre isso. Porque hoje é um culto de ensino, a gente está aqui aprendendo. Não é um culto para me chamar você aqui, para orar por você. Não, eu vou orar por você, mas não é assim, não é para isso. Hoje é um culto para a gente, racionalmente, a gente aprender, colocar em prática e sofrer as consequências, a bênção das consequências de Deus na nossa vida, que é bom. Porque a vontade de Deus na nossa vida é boa, agradável e perfeita. Está disponível para mim, está disponível para você. Amém? Deus vai te levar nessa noite a pensar, a olhar para dentro de si, a lembrar da oração do Pai Nosso. O que você precisa mudar? O que você precisa mudar? Talvez você está querendo ser muito eu, dono de si mesmo. Não, você tem um rei, entrega para ele. Talvez você não tenha conseguido entender os seus irmãos, mas lembra que vocês, apesar das diversidades, você tem um pai em comum. Talvez você está querendo ser perdoado por Deus para tirar esse fardo que está te atrapalhando no relacionamento com Ele. Só sai, irmão, se você tiver atitude de perdão com o seu próximo. É assim. Talvez você está preocupado com o dia de amanhã, com o mês que vem, com o ano que vem. Preocupado com o que vai acontecer, quem vai ganhar de presidente, como é que vai ser, e meu emprego. O Senhor manda te dizer, Ele vai ser o pão nosso de cada dia, vai estar sobre a sua vida, em todas as áreas, no dia de hoje. Hoje foi suprida. E sabe por que eu sei que foi suprida? Porque você está aqui, você tomou um banho, você conseguiu talvez descansar na noite passada. Você vai sair daqui, você vai ter, os meninos da casa vai ter uma janta para você. Talvez você já jantou, talvez você chegar em casa, tem uma janta para você. Você não vai dormir com fome. Daí quando vai chegar a noite, mais à noite, você vai dormir num lugar onde está separadinho para você. Por quê? Porque Deus, Ele supriu sua necessidade no dia de hoje. Amanhã nós vamos clamar a Ele, e Ele vai suprir a nossa necessidade no dia de amanhã. E assim todos os dias, até o dia que Ele vai voltar. Em nome de Jesus. Queria cantar uma canção antes da gente orar. E essa oração é esse texto. E que através da música, a gente vai usar uma estratégia da música para você entrar na sua mente. E que você possa viver cada palavra que vai sair daqui, segundo o entendimento que Deus trouxe para a gente nessa noite. Em nome de Jesus. No céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra céu desce na terra como és no céu, deixa o céu descer. No céu, santo é o teu
céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pai, nós queremos te louvar e te engrandecer nessa noite. Obrigado, ó Pai, por essa palavra, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque trouxe ensinamento, entendimento, ó Pai, para um estilo de vida que o Senhor deseja que cada um de nós, seus filhos, possamos viver. Ó Pai, que em nome de Jesus, que tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi ministrado, que o Espírito Santo do Senhor que está presente neste lugar possa convencer cada um de nós, possa mostrar onde estão os nossos erros, aonde nós estamos falhando, talvez pela ansiedade, pela preocupação, talvez, ó Pai, porque não conseguimos perdoar, talvez porque nós não entregamos o governo da nossa vida nas Tuas mãos, ó Pai, tantas coisas que nós erramos, ó Deus, mas hoje o Senhor vem com essa palavra de ensino, ministrar o nosso coração. Nós te louvamos e te engrandecemos, porque um dia o Senhor ensinou os seus discípulos há muitos anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, e essa palavra vem de forma tão grandiosa ser renovada na nossa vida hoje. Obrigado, ó Pai, pelo seu sustento, obrigado por esse alimento que o Senhor colocou na nossa mesa nessa noite. Abençoa cada um agora, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Dá a cada um uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de reflexão. Ó Pai, que cada um aqui, ó Deus, possa olhar para dentro de si e que possa colocar em prática as mudanças do qual o Senhor tem falado com cada um. E que possamos viver uma vida, Senhor, que realmente agrada ao Senhor. Que nós possamos receber aquilo que nós buscamos, que é a paz, é a alegria, que só o Senhor pode nos dar. Uma semana de paz, uma semana de bênção a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. 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 Dá um abraço pro seu irmão. Profetiza a bênção na vida dele. Você que trouxe seu dízimo e oferta, traz um gasofilaço. Você que trouxe seu alimento, traz aqui na frente. Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. É o reino teu, é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Leandro, corta.